Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Um prazer enorme estar aqui a convite do Fin4She nesse painel para a gente falar sobre fintechs e empreendedorismo nesse mercado onde a gente trabalha, né, mercado financeiro. Eu sou a Flora Damin, trabalho na Pandora Investimentos e estou aqui com 3 convidadas super especiais. A Marcela, da WeVentures, a Paula, do PayPal e a Maitê, da BlackRock. Eu vou deixar elas se apresentarem para vocês, porque as 3 têm histórias incríveis. Então, meninas, para a gente começar, eu queria... Aí, Marcela, você pode ser a primeira. Queria que você contasse um pouquinho de você, da sua trajetória, em 2 minutinhos para as meninas te conhecerem. E onde você está hoje, você é a CIO, né, da WeVentures, então o que isso quer dizer? Afinal de contas, o que faz uma CIO, né? Maravilha, obrigada, Flora. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Paula, Maitê. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade. Para mim é muito incrível mesmo estar perto de mulheres tão inspiradoras. Isso que me move hoje em dia, com certeza, né? E poder falar e inspirar mais gente é o melhor que a gente pode fazer. Falando um pouco de mim, eu sou advogada por formação, não advogo formalmente há muitos anos. Comecei minha carreira em direito societário, no The Hack Advogados, e lá eu notei que eu gostava mais de M&A. Eu fazia M&A, algumas operações pontualmente, fui notando que eu gostava cada vez mais. Decidi, depois de uns anos, me migrar para o mercado financeiro, e foi uma decisão de carreira difícil, né, que eu tinha feito direito, eu tinha feito, na verdade, relações internacionais fora do Brasil primeiro, e aí vim para o Brasil fazer direito, e fiquei nessa dúvida, migro, gosto tanto de M&A, quero fazer isso, bom, vamos tentar. Fui para o mercado financeiro, vi que eu precisava me especializar muito para fazer investment banking, então fiz vários cursos de modelagem financeira, fiz CFA, fiz cursos de valuation, vários cursos para eu tentar me especializar mais nessa área financeira, né, para fazer essa migração. E também, como eu fiz essa migração tarde, eu paguei um pênalti, digamos assim, porque eu já estava efetivada como advogada no escritório, e aí eu tive que voltar atrás e voltar a ser estagiária no mercado financeiro. Então, isso foi uma decisão difícil de tomar, mas eu fui muito feliz no mercado financeiro, muito. Eu tive 7 anos na G5 Epicor, muito felizes. Lá eu fazia investment banking, IB, fazia operações de compra e venda de empresas, captação de recursos, de restauração de dívida. Fui muito feliz lá. E aí, até que em dado momento, depois de uns 7 anos, começou a me faltar propósito. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada no social. E aí, eu comecei a buscar esse propósito e me vi querendo pedir demissão. Foi difícil, chorei, passei uma semana muito mal, mas também essa decisão que também foi super difícil. Pedi demissão, tive meu filho, fiz um período longo de reflexão, viajei, o nome dele é Nicolas, meu filho, inclusive, está com 1 aninho. Se bobear, ele aparece aqui, que ele participa de todos os meus calls. E aí eu comecei a pensar onde me recolocar, né? Alguma coisa que tivesse propósito. Eu estava já ajudando várias ONGs, trabalhando como voluntária, mas também via que faltava uma atividade financeira. Foi quando surgiu a oportunidade de tocar o fundo. Então, eu sou hoje Chief Investment Officer, isso quer dizer CIO, do WeVentures, que é um fundo da Microsoft, é o primeiro fundo da América Latina que é 100% dedicado ao investimento em mulheres. Então, é um orgulho, uma honra ser parte desse grupo, principalmente porque ele junta esses meus 2 mundos, né? Tem um pilar de propósito muito forte com a causa feminina, com a diversidade, com a inclusão, e uma atividade econômica, financeira que eu gosto de fazer. Como CIO, eu faço ainda uma boa parte de M&A, né? Eu compro e vendo ativos, mas eu também toco várias outras atividades internas do fundo, e agora, inclusive, estou remodelando o site, branding, logo, um monte de coisa, mas é uma atividade super divertida, dinâmica e que está me preenchendo muito. Que legal, muito bom te conhecer um pouquinho melhor, Marcela, obrigada. E aí, Maitê, você também tem uma história muito interessante de empreendedorismo e super inspiradora. Conta aí pra gente um pouquinho mais de você. Boa tarde, Flora, obrigada pelo convite. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Marcela, Paula também, um grande prazer poder dividir esse espaço com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Maitê Lourenço, eu sou a fundadora e CEO do BlackRock. BlackRock Startups é um hub de inovação voltado para o desenvolvimento de startups lideradas por pessoas negras. A gente vem desenvolvendo ações desde 2016, então eu acabo trazendo aí a provocação do quanto que o ecossistema de startup precisa ser representativo e olhar também para os eixos de população negra e para a grande maioria da população, já que nós somos 56%, né? Com relação à formação, eu sou psicóloga de formação, eu empreendo desde 2010, então já empreendia com digital, tinha um e-commerce de gestão de carreira,
e dali eu vi a oportunidade de não só manter o e-commerce e automatizar os processos, como também trazer mais gente para que cada vez mais ocupem os espaços, né? Tem uma grande oportunidade no ecossistema de startup, e isso faz com que a gente veja aí que precisa ter diversidade, né? Sem essa inovação, sem essa possibilidade de trazer mais pessoas para dentro, pensando em toda a estrutura que a gente tem de necessidade de solucionar problemas, a gente acaba não tendo oportunidade aí de direcionar todas essas vantagens que podem ter. E hoje a gente está na construção de um fundo de investimento também voltado para a população negra, então homens e mulheres negros no Brasil. A gente entende que existe uma necessidade como a América Latina, então a gente está falando aí de um aspecto que é nacional e também da América Latina, e temos como parceiro o BTG Pactual. Então, para a gente é bem bacana iniciar esse processo tendo as grandes empresas também olhando e incentivando que cada vez mais aconteça. Então, obrigada pela oportunidade, gente. Imagina, obrigada a você, Maitê. Bom, muito legal ver duas mulheres como vocês incentivando empreendedores, né? Tanto empreendedores negros quanto mulheres. E aí a gente tem aqui a Paula, que é um exemplo de uma mulher que lidera uma das maiores empresas do setor, né, Paula? A Paula é diretora-geral do PayPal no Brasil. Então, conta um pouquinho para a gente de como que foi sua trajetória para chegar onde você está hoje, e o que você faz, né, como diretora-geral de uma empresa como o PayPal no Brasil. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, dividindo essa mesa com a Flora, a Maitê, a Marcela, e me apresentar depois de ter ouvido algumas palavras que, para mim, fazem muito parte do meu dia a dia, que é o propósito, o empreendedorismo, a diversidade. Então, muito, muito feliz de estar com vocês, espero poder contribuir contando um pouco da minha jornada. Eu sou do interior de São Paulo, eu mudei para São Paulo há pouco mais de 20 anos, em 1999, para fazer faculdade, e eu sou formada em administração de empresas com ênfase em hotelaria, então é muito longe da carreira que eu acabei trilhando, mas eu comecei trabalhando com hotelaria, eu era recepcionista de um hotel, fui por 2 anos, depois fui trabalhar na Câmara Americana, que foi quando eu me descobri vendedora, e tive a certeza que era com isso que eu queria trabalhar. Fiquei na Anshan até 2004, quando eu fui para a AMD, que é uma empresa de microprocessadores, e foi meu primeiro contato com tecnologia. Eu trabalhei na AMD de 2004 a 2007. Quando eu mudei para a FNAC, para quem não conhece, é um e-commerce, uma marca global, e que teve no Brasil 12 lojas, e o e-commerce, infelizmente, fechou as lojas há pouco mais de 2 anos, e foi ali para mim uma grande escola, sendo varejista, entendendo essa dinâmica do e-commerce. Já em 2007, 2008, muito essa discussão do omnichannel, o que é mundo físico, o que é mundo online, onde compete, onde complementa. Quando, em 2010, há mais de 10 anos atrás, eu comecei a trabalhar no PayPal no Brasil. A gente, na época, estava montando o escritório aqui, então eu estou desde o dia 1, e foi muito gostoso acompanhar todo esse amadurecimento, esse crescimento. Eu comecei como head da área comercial, num mercado onde um dos únicos no mundo, onde o PayPal não tinha o eBay antes, montando a base de usuários, então com uma estratégia de posicionamento bastante única, num mercado muito sofisticado, como o brasileiro, o nosso mercado financeiro, as meninas sabem disso, é um mercado onde a gente trabalha com chip and PIN, parcelado, boleto, cartão de débito e crédito no mesmo plástico. São muitas particularidades que nos fizeram adaptar muito a operação do PayPal. Uma operação muito saudável. Hoje eu assumi a operação em 2017, há pouco mais de 3 anos. Hoje a gente tem quase 300 funcionários, e com um foco muito grande nessa migração do mundo físico para o mundo online, sendo acelerada, sem dúvida, por essa pandemia que a gente tem vivido desde o início desse ano. Então, muito bom. Legal, obrigada, meninas. Bom, para a gente começar aqui, né, as perguntas e falar um pouquinho mais de carreira, eu queria começar pelo começo da carreira de fato. Nenhuma de vocês 3 trabalham exatamente com o que vocês se formaram, com o que vocês imaginaram lá aos 17 anos, né?
e a gente tem aqui algumas centenas de meninas que estão dando os primeiros passos na carreira e estão interessadas nesse mercado, né, de empreendedorismo, de fintechs. O que importa, então, se não é a sua formação acadêmica nesse começo de carreira? Vocês, como líderes, né, de mulheres que estão começando, vendo as meninas no começo da carreira, o que destaca, por exemplo, uma boa estagiária, uma boa analista júnior? O que vocês acham que as meninas deveriam focar nesse comecinho de carreira para conseguir um dia chegar em lugares como os que vocês estão hoje? Bom, posso... Quem quer começar, fiquem à vontade. Já que eu já estava com... Terminei, já emendo, depois eu passo a bola para vocês. Eu, quando eu olho para trás da minha carreira, e acho que é um caso único, e aqui não é talvez tão único, porque a gente tem outros exemplos na mesa, mas a minha universidade realmente ela influenciou pouco na carreira que eu tenho hoje. Eu destaco duas coisas quando eu olho e falo, isso foi chave do sucesso. 3, para ser mais específica. A primeira, paixão. Busca, pode demorar, vai ter que segurar a ansiedade, às vezes segurar as finanças, mas tenta encontrar realmente algo que vocês gostem, algo que vocês tenham paixão em trabalhar com, que vocês acordem acreditando que aquilo está em linha com os valores pessoais de cada uma de vocês, com o propósito de cada uma. A segunda é uma dica e que para mim mudou a minha vida. Eu ouvi isso de um chefe, de um gestor meu na Câmara Americana, é o poder do relacionamento, o poder do network. Guarde e com muito cuidado as suas relações. Conheceu alguém, troca o contato, manda uma mensagem de vez em quando, uma mensagem de aniversário, liga, esteja perto, que falem de você, que seja visto. Esse relacionamento, não só com a indústria, com os seus concorrentes, com os seus fornecedores, ele interno é muito importante também. Cuidado, porque às vezes a gente está começando a carreira e você ali é mais uma peça dentro do time de marketing, ou mais uma peça no time... Não se deixa limitar, agora é um pouco mais difícil, a gente está ainda descobrindo como é que vai ser essa dinâmica do novo normal, mas sempre que possível encontre as pessoas no olho. Acho que deu uma travadinha. E um outro ponto que é o... Voltei? Deu uma travada, mas pode continuar, Paula. Não, eu ia falar um outro ponto que é trabalho duro. Se entrega, tem que abrir mão de algumas coisas, não tem mundo perfeito, não tem a empresa ideal, tem empresas com valores alinhados com o de vocês. Mas o trabalho duro, principalmente no começo de carreira, ele é muito importante. Então, quando eu olho para trás, são 3 pontos que eu destacaria do meu início. Legal, muito legal. Bom, depois que a Paula falou, o que falar, né, gente? Acho que ela contempla bastante coisas. Eu acho que, lembrando o meu início, acho que a principal dor que eu sentia era que batia nas portas e pediam experiência, né? E aí aquela coisa, aquele ciclo, né? Como é que eu vou ter experiência? Eu não tenho a primeira experiência, então eu preciso da primeira experiência. E uma das coisas que me ajudou muito a conseguir as minhas primeiras colocações foi olhar as vagas, entender o que aquelas vagas tinham, né? Então, quais são as necessidades e ir atrás de cursos. Então, hoje eu acho que o online oferece um pouco mais de substância, não só de buscar cursos, mas também de ter conteúdos, né? Então, tem plataformas online aí que disponibilizam informações, né? E que não necessariamente você precisa pagar por elas. Então, certificações, certificados, entre outras coisas. Eu acho que esse é um ponto que pode diferenciar no seu currículo, colocar certificados que você já tenha feito de cursos, colocar lugares que você já passou, então, ações, eventos que você já tenha participado. Esse, por exemplo, com certeza vai fazer um diferencial, você dizer que você assistiu, que você participou. Então, colocar essas informações no currículo, para quem ainda não tem experiência, pode chamar a atenção do recrutador. E aí eu falo um pouco desse lugar de recrutadora, porque foi uma das minhas primeiras atividades, né? Dentro da psicologia, o mundo corporativo, a gente acaba entrando no RH, né? E eu acabei também criando o e-commerce justamente de gestão de carreira. Então, assim, isso é corriqueiro meu, né? Agora nem tanto, há 4 anos deixei de falar sobre isso,
mas até então era muito esse lugar. Então, acho que conseguir colocar no seu currículo algo que você esteja buscando, né? Então, mostrar que você tem o interesse, mostrar que você tem a possibilidade ali de exercer aquela atividade, sabendo que ainda não tem a experiência, mas que você já buscou saber informações, eu acho que é um grande diferencial. E, principalmente, né, para as meninas negras, assim como eu entrei na faculdade com 24 anos, né, então quando você falou, Flora, dos 17, eu falei, nossa, eu demorei muito tempo, porque infelizmente não tinha possibilidade financeira, era muito difícil a questão do cursinho também, então, pensando nesse público que entra tardiamente na faculdade, eu acho que mais do que nunca é não perder a esperança. Hoje a gente tem oportunidades, então eu fui bolsista no ProUni, então fui cotista, e isso faz total diferença para mim. Então, é buscar essas oportunidades, entender que há o desafio, sim, que sempre vão ter esses desafios, mas que a gente precisa realmente quebrar essas hegemonias, né, e cada vez mais ocupar esses lugares. Legal, não, muito bom, e com certeza, né, eu assumi o estereótipo de 17 anos, mas é muito verdade que isso não vale para todo mundo, e cada vez mais a gente vê que idade, tomar o risco de mudar uma carreira, de fazer alguma coisa diferente, depois de um tempo não é impeditivo, né, para ter uma carreira bem sucedida. A gente tem alguns exemplos aqui, né. E você, Marcela, o que você acha? Eu posso complementar, depois dessas coisas maravilhosas que elas falaram, com certeza, antes de mudar de carreira, eu acho que um passo anterior é entender quem você é, né? Quem você é no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, quando busco contratações, como é um business de gente, eu sempre olho a pessoa além do currículo, a pessoa além da formação acadêmica dela, né? Então, você fazer uma reflexão e entender quem você é nesse mercado de trabalho. Se você é uma pessoa mais analítica, isso é ótimo ser analítico. Se você é uma pessoa mais despachada, isso também é ótimo. Então, saber quais são essas suas soft skills que vão além da formação acadêmica, que importam muito também na hora da contratação, na hora da colocação, né? Então, e isso também influencia essa troca de mercado que a Flora acabou de mencionar. É muito do saber, isso também vem com amadurecimento ao longo da carreira, né? Mas você parar para pensar e entender onde você se encaixa, qual é o tipo de vaga que você quer, e o que você faz melhor, né? O que você tem vontade de fazer, a questão da paixão também, né? Isso tudo eu acho que conta muito para você entender quais são essas outras características, outros atributos, outras atividades que você faz, que não necessariamente são curriculares, mas que deveriam estar no currículo para a gente saber compor quem é essa pessoa ali por trás da vaga. Então, sim, e aí a mudança de carreira é você realmente conseguir. Eu acho que demanda muita coragem, com certeza, contexto de vida, com certeza, mas você conseguir entender justamente isso, o que o seu coração está pedindo naquele momento, né? Onde você acha que você pertence naquela hora, onde você acha que você vai se encaixar, se desenvolver melhor. É um processo difícil de amadurecimento, mas é muito de autorreflexão, assim, de você se escutar. Legal, muito legal, ótimas dicas, gente. E aí, bom, a gente tá todo mundo num mercado muito dinâmico e competitivo, né? Então, as meninas entram e aí vão se deparar com um mercado onde, de fato, as coisas evoluem muito rápido. Você tem muita gente competente nesse mercado, né? E eu, pessoalmente, posso dizer que eu adoro trabalhar com isso, porque tá cercada de muita gente boa, né? Mas e aí, como que você faz para manter o ritmo, para se manter atualizada, junto com todas as responsabilidades que vocês têm? Como que vocês conciliam ali, continuar desenvolvendo hard skills, continuar desenvolvendo soft skills, para se manter atualizada dentro desse mercado? Eu quero ouvir a Paula. Então vai ser super rápido, porque eu não consigo, eu não concilio. Eu tenho uma vida de louca. Acho que ninguém consegue, então. Bem uma short answer. Não adianta a gente achar que vai dar conta de tudo, assim, eu sou super vocal a respeito de achar que as mulheres não devem se limitar. Se quer ter filho, ótimo. Se não quer ter filho, se quer ter carreira, se quer ser dona de casa, se quer aprender o crochê, se quer... o fato não dá para a gente achar que a gente vai ser boa em tudo. É impossível equilibrar tantos pratos ao mesmo tempo. O que eu faço, eu tento criar uma rotina que funciona para mim. E aí são coisas que eu encontrei um equilíbrio. Então, algumas coisas, eu não leio vários jornais todo dia. Eu assino uma newsletter, que eu sempre faço propaganda, não ganho nada com isso, nem conheço quem faz, que chama
canal meio, e que é um resumo das principais notícias, e que para mim funciona super bem, e assino uma outra newsletter de negócio. Eu tenho 2 ou 3 coisas que de manhã eu olho e falo, opa, e aí caso tenha, e são, o que eu estou falando aqui são coisas gratuitas, tá? Não é, quando eu falo assino, e daí se eu leio algum ponto específico, algum anúncio, alguma coisa que eu preciso me aprofundar, eu me aprofundo. Uma outra coisa é tempo de qualidade. Eu não vou conseguir, eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 3 e uma de 5. Eu não consigo passar o dia inteiro com elas, eu não consigo fazer o homeschool, eu não consigo um monte de coisa. Mas o tempo que eu estou com elas, eu estou com elas. E eu peço, eu falo muito com a minha de 5. Filha, se eu estiver no celular e não for um horário de trabalho ou não for um dia de semana, você precisa me avisar e falar para eu sair, porque é muito fácil a gente ser, de repente, fisgada por um WhatsApp ou por um e-mail novo, então a gente tenta criar algumas regras para ter o tempo de qualidade, já que a quantidade ela nunca vai ser tão suficiente quanto a gente gostaria. Mas voltando à sua pergunta, é impossível. Se alguém souber a resposta, eu vou adorar ouvir e aprender com vocês. E talvez essa nova geração que vem questionando tantos padrões vai nos ensinar muito. Mas eu, na vida que eu levo hoje, nos meus 20 e poucos anos aí de trabalho nesse mundo corporativo, ainda não consegui. É sempre uma questão de escolha e priorização. Legal, é muito bom ouvir isso, porque a gente se cobra muito, né, de ser bom em tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, Marcela e Maitê, quando forem responder, eu queria que vocês contassem também um pouquinho dessa questão de equilíbrio de vida pessoal e trabalho, como que vocês fazem, o que vocês priorizam e quais as dificuldades, né, de ter um trabalho tão intenso quanto o de vocês e ainda assim cuidar da família, ter uma vida social, né, e fazer outras coisas. Ai, que bom que a gente pode ser sincero, né? Que é aquela coisa, não, claro, divido meu tempo, eu faço não sei o quê, eu faço yoga, eu faço... sempre linda e impecável, né? Pois é, ainda maqueia, sai, vai de salto, irarará. Não, gente, não dá de fato, né? Que bom, Paula, que você abriu falando a real e de fato não dá, né? Não dá pra gente o tempo todo estar ali super atualizada, super, né, consistente em todas as coisas. Eu acho que tem um lugar, né? Eu acho que tem uma autora norte-americana que ela fala, se você está me vendo ter sucesso em uma área, pode ter certeza que as outras eu estou falhando, né? Eu esqueci o nome dela, ela é a escritora do Grey Anatomy, e aí, quem souber o nome, me avisa que eu esqueci o nome dela. É Shonda Rhimes, não é? Shonda Rhimes, obrigada, exatamente. Obrigada, exatamente. Então, ela fala isso, né? Você vê muito bem, eu tendo sucesso de um lado, tenho certeza que eu estou falhando em muitos outros, né? Acho que o que me faz muito estar atualizada nesse ecossistema, pensando nas startups, é estar em contato com as startups, né? Então, eu estou conversando direto com as empreendedoras, com os empreendedores, eles me falam coisas, eu anoto do jeito que eu entendi ali, mais ou menos, depois eu vou para o Google, vou entender, depois eu volto para eles e pergunto, falo, eu acho que eu entendi mais ou menos isso, é isso. Acho que é reconhecer que, de fato, você não vai saber tudo, né? Eu acho que esse é um ponto que é muito importante, pelo menos para mim, ajuda muito, dispor para as pessoas e falar, olha, eu não conheço, mas eu quero aprender, eu quero entender e eu quero te ajudar no que eu puder fazer, né? Então, como a gente faz essa ponte com os negócios, então o tempo todo é assim. E um outro ponto que eu acho que é super importante trazer para a discussão, que a Paula traz também, é o famoso não, né? Quantas vezes que a gente acaba absorvendo um monte de atividades e a gente não utiliza essa palavra que é tão importante para o nosso autocuidado, né? Que é o não, o quanto que a gente precisa limitar, né? A Paula falou que tem as newsletters dela, eu não tenho TV, já tem 6 anos que eu não tenho televisão, e eu entendi que isso, para mim, era uma coisa que acabava me trazendo muita angústia, né? Então, as redes sociais também, dependendo do horário e do dia, eu acabo não entrando. Se eu tenho atividades muito importantes para fazer, reuniões para participar, eu não entro nas redes sociais, porque eu sei que eu vou ver coisas, e aí eu vou ficar triste, e aí eu vou querer estar ali, e eu vou querer apoiar as pessoas, então é muito complexo. Então, assim,
eu evito muito, então há alguns nãos que eu acabo falando para que eu consiga ter minha saúde mental, consiga ter meu tempo, meu horário, dedicar um pouco para a família. Acho que agora com a pandemia e com o isolamento, a gente acaba ficando cada vez mais distante, então é necessário o tempo todo regar essa plantinha também para nossa autoestima, né, para nossa oportunidade de também não perder contato com as pessoas que a gente ama. Acho que isso é essencial. E priorizar, né? Eu acho que ter tempos, ter horários, dizer os nãos são super necessários. Legal, essa é uma dica muito boa, né? Às vezes no começo da carreira a gente tá com muita energia e quer abraçar tudo e tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas priorizar pode ser muito importante. E você, Marcela, quer complementar, contar um pouquinho de você também? Sou exatamente isso que você pintou aí, querer abraçar o mundo, né? Eu acho que a sensação que eu tenho olhando a minha jornada é que eu estou constantemente estudando porque eu estou trocando de área, porque eu estou precisando adquirir conhecimento novo. Então, agora eu estou imersa estudando Venture Capital, que não era minha área. Antes disso, eu estava imersa estudando mercado financeiro, investment banking, que não era minha área. Antes disso, eu estava imersa estudando direito porque eu estava acabando de me formar. Então, eu estou constantemente tentando alcançar, sabe? A sensação que eu tenho, e eu acho que isso é uma coisa muito feminina, né? A gente não tem essa, não vou dizer arrogância, mas essa autoconfiança toda do homem de achar que a gente já tem conhecimento suficiente sobre nada. Então, eu sinto que eu estou sempre constantemente precisando adquirir conhecimento, e assim eu vim nessa jornada. E eu, sinceramente, nesse momento, meu filho está pequeno, né? Tem 1 ano e 4 meses. Então, voltar a trabalhar, depois que eu pedi demissão, e eu acho que eu estou ressignificando o trabalho. É uma coisa muito particular minha, que eu até divido com muita gente, para eu entender, assim, se eu sou a única que se sente assim. Para mim, é uma jornada muito difícil aprender a, agora, ter um trabalho e ter um filho que depende de mim, que é a minha prioridade, que é o amor da minha vida. Porque até então, o trabalho era a minha vida, era meu pilar, era tudo, era meu alicerce. Eu só vivia e trabalhava, fim de semana, feriado, tudo. E agora mudou. Agora eu tenho outra prioridade, o meu filho, obviamente, é a coisa mais importante da minha vida, então eu estou aprendendo diariamente a conciliar ter um filho, ter um trabalho, ter uma vida. Essa história de work-life balance é até complexa de pensar, porque é life-life balance, né? Eu acho que o trabalho está entremeado na minha vida está entremeada no trabalho, e agora eu tenho um filho também. Para mim é um aprendizado constante, eu sempre gosto de escutar mães que trabalham e mães que já estão aí há um tempo, porque é muito positivo para mim, assim, para poder realmente entender como vocês fazem. Queria fazer 2 comentários rápidos, Flora, se eu puder. Fica à vontade. Um é em relação à escritora do Grey's Anatomy, mas obrigada por ter lembrado dela. Eu não assisti a série, então, portanto, não a conheço, mas eu fiquei muito impactada. Ela escreveu, imagino que estou assumindo aqui, a cena mais tocante que eu já vi sobre racismo, que é aquela cena onde ela mostra uma cena de uma família, e eu não sei se vocês já assistiram, ou se não tiverem assistido, vale a pena depois dar um Google, que aparece fácil. Ela ensina um filho dela que quando encontra a polícia não pode correr, quais são as atitudes que gerariam para proteger na criação, e ali para mim foi um choque muito grande, foi uma cena que ela é muito forte para nos conscientizar de como esse racismo ele é enraizado na nossa sociedade, em qualquer lugar do mundo, ou pelo menos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, onde a cena se passa, e o quanto a gente tem que estar alerta e consciente em relação a esse tempo para mudar rapidamente esse cenário, que ele é, na minha visão, totalmente inaceitável. E vou voltar para a sua pergunta, tem um outro ponto que eu acho que vale a pena adicionar, e aí, para as mães mais recentes, não que as minhas filhas sejam muito mais velhas, mas que eu, na prática, tem salvado a minha vida, é poder contar com rede de apoio. E a rede de apoio, eu digo, tanto a minha família, o meu marido, acho que o privilégio de ter um pai super presente, mas ter a chance de ter uma pessoa que me ajuda em casa e que olha as meninas, hora que as coisas apertam, poder falar com uma amiga que segura a ponta aqui ou ali, um dia que vai chegar mais tarde. Então, um outro ponto que sempre cabe para mim nessa pergunta e nessa equação de como conciliar é construa suas redes de apoio e conte com elas e ajude as mulheres às suas voltas, que muitas estão precisando desse apoio para conseguir conciliar a vida pessoal e a profissional. Muito legal. Eu ouvi, desculpa Pode falar. Só para complementar, não sei se vocês ouviram o podcast da Michelle Obama, é recente, lançou agora no Spotify.
na primeira entrevista, ela entrevistou o próprio Barack Obama, e aí ele fala que na vida deles, tanto na infância dele quanto na dela, quanto deles juntos, eles veem muita diferença, porque na tradição deles lá, a frase seria em português, é necessário uma comunidade para criar uma criança. Tipo, eles lembram que eles foram criados em casa com a tia, com a prima, com a avó, ia para casa da prima, a mãe estava trabalhando, fica com fulano, fica com ciclano. E hoje em dia as famílias estão mais distantes por milhares de motivos, isso não acontece mais, né? Mas a frase é: It takes a village to raise a child. E é muito verdade, né? Você precisa dessa rede de apoio de todos os lados que você puder ter, Sim. Porque, principalmente para conseguir trabalhar e conseguir ter sucesso, é muito importante ter essa rede de apoio. Você falou isso, eu lembrei da Michelle Obama. E acho que, já que a gente está falando da questão racial, acho que as mulheres negras, elas trazem muito essa distinção, né, de que mundos que a gente tem, e a pluralidade de mundos que a gente tem, né. Então, quando vocês falam desses cuidados, né, maternos, a gente lembra das babás também, né, que as babás acabam indo para a casa das pessoas para cuidar das crianças delas, para dar o suporte para essas mães que estão trabalhando e deixam seus filhos, às vezes deixam os filhos com os filhos mais velhos. E quando esses filhos mais velhos não conseguem acessar uma internet, não conseguem ter a possibilidade de estudar, entre outras coisas, é cobrado deles, né? Então, isso também eu acho que distingue muito, né? Então, quando a gente fala desse Brasil que é necessário se esforçar muito, é necessário estar ali estudando, a gente esquece que muitas vezes, para beneficiar um grupo, outro se prejudica, né? Então, acho que a discussão que a Paula traz, pensando, né, nesse lugar do jovem que tem que ser ensinado, a gente aprende várias coisas para sobreviver, né? Eu não saio de casa sem RG, né? Então, eu esqueço o celular, eu não volto para pegar o celular, mas eu volto para pegar o RG, né? Então, esse exercício, ele é um exercício que não é feito por todo mundo, né? Então, a gente falar de mulher, a gente tem que também saber que mulher que a gente está falando, com quem que a gente está falando, né? E o quanto que talvez essa rede de apoio de vocês agreguem uma babá, que é coisa que para uma mulher negra não agrega, muito pelo contrário, a mãe, né, dessa pessoa, como foi no meu caso, minha mãe era governanta, eu já passei Natal sozinha, né? Então, o quanto que, às vezes, a gente traz uma perspectiva, né, uma visão de um jeito e a gente esquece que existem os outros, né? Então, acho mais que necessário, quando tiver painéis falando sobre mulheres, tiver painéis falando sobre desenvolvimento de negócios, tiver painéis falando sobre questões que agreguem a sociedade, então, ou seja, em todos os painéis, a gente precisa ter olhares diferentes, né? E não só específicos em alguns momentos, ou até mesmo dentro das instituições. É muito fácil falar que se solidariza, que tem todo esse conhecimento, que assiste vídeos e tudo mais, mas que não faz ações afirmativas dentro da instituição, que não tem uma liderança negra, pelo menos uma liderança negra dentro da instituição. Acho que a gente está num momento muito importante, né, de discutir o quanto que não basta as pessoas se esforçarem, né, então a gente está falando aqui de um esforço pessoal, mas a gente sabe que a história de cada uma aqui é permeada por vários obstáculos, né, e entender que as mulheres negras, as mulheres trans, os homens trans, são os que mais sofrem, né, com todos esses obstáculos, na trilha deles, nas nossas trilhas, tem sempre muito mais obstáculos, então acho que a discussão aqui precisa também ser permeada nesse sentido, né. Com certeza. E aí, Maite, já até chegou uma pergunta aqui direcionada para você, e eu queria te dar esse espaço para falar um pouco mais sobre esse tema. Uma das meninas que está assistindo a gente perguntou qual que é a dificuldade, né? O que você encontra de barreiras para identificar projetos de empreendedores negros para apoiar. E aí eu queria te ouvir um pouco mais também sobre os números, né? Como que a gente está hoje, qual que é o cenário hoje no Brasil, que a gente tem, de fato, uma representatividade baixa de uma maior parte da população, né? Tanto no mercado financeiro, quanto nessa questão de empreendedores, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso para as meninas que estão assistindo a gente? Claro, com certeza. Acho que o ponto aqui não é nem tanto a dificuldade que a gente tem de encontrar os empreendedores, é o quanto que esses empreendedores não têm acesso a espaços,
né? Então, a gente vê muito, e é o que acontece o tempo todo, por isso que eu falei que eu fico em contato direto com os empreendedores, porque a gente tem contato com várias pessoas super criativas, inovadoras, que trazem muita expertise naquilo que elas falam, mas pelo fato delas não terem vindo de uma universidade de primeira linha, delas não terem trabalhado nas grandes empresas, entre outras coisas, elas acabam não tendo acesso, né, a espaços. Se a gente for pensar nos números do empreendedorismo, no Brasil, 51% dos microempreendedores, isso em 2017, 51% dos microempreendedores se declaram como pretos e pardos, ou seja, pessoas negras são maioria empreendendo. Quando a gente vai para os meios de empresas Early ou outros tipos de empresas limitadas, SA, esse número diminui. E esse número diminui por conta de acesso a crédito, esse número diminui por conta de investimento, esse número diminui por conta de não incentivos para que esses grupos consigam crescer. Então, a gente tem aí barreiras que não são barreiras de falta de conhecimento desses empreendedores, já que nós somos maioria, a gente movimenta 27% do PIB brasileiro, né? A gente tem, sim, uma falta de possibilidades de acessar créditos, de acessar investimentos, de acessar oportunidades de venture capital, porque ainda o venture capital, a Marcela está aqui para também comprovar isso, é uma rede muito restrita, que para você ter contato, você precisa estar em conexão com investidores, estar em conexão com pessoas no ecossistema, ou seja, ainda não é um espaço adequado. Quando a gente pensa nas linhas de crédito, a gente vai automaticamente pensar nos scores, né, das pessoas, e o quanto que esses scores, eles acabam sendo excludentes, porque eles levam em consideração o CEP da pessoa. Tá, então, se a gente pensa no processo de construção dessa escoragem, as pessoas que são marginalizadas, ou seja, que não moram nos grandes centros, que estão nas periferias, que têm um pouco menos de recurso pelo fato de justamente estar nesses espaços e o tom de pele ser maior, né, ter mais tonalidade, mais melanina, isso interfere totalmente na escoragem, isso interfere totalmente no tipo de crédito, de como ela vai chegar, além de tudo, do constrangimento dentro das instituições bancárias, entre outras coisas. Então, aqui a gente está falando não de um obstáculo individual, não de um obstáculo que é de um grupo, mas sim de um obstáculo que foi construído para privilegiar outros grupos, né? E com isso restringe o acesso dessa grande maioria. É, realmente, né? Um problema sistêmico e complexo de resolver. Muito bom ver uma empreendedora como você trabalhando para ajudar a gente a mudar esse cenário, né? Isso é muito importante. E aí, Marcela e Paula, eu queria escutar um pouquinho de vocês. Como que vocês veem o avanço das mulheres dentro das empresas, né? Como empreendedoras ou dentro de uma grande empresa, no caso da Paula, porque a gente vê muitas vezes estudos, estatísticas que mostram que as meninas entram nas empresas no começo da carreira e têm dificuldade de avançar depois, né? Como que vocês veem esse cenário? Como quebrar esse tipo de barreira e conseguir ter uma carreira de sucesso, conseguir continuar crescendo e não travar, né, nessa etapa ali depois dos primeiros anos de trabalho? Não, vamos lá. Antes eu queria complementar só a fala da Maitê, Claro. Com certeza, sim, eu absolutamente, isso tudo está muito de acordo com o que eu pessoalmente acredito e com o que eu estou tentando construir dentro do fundo. Eu tive a sorte, realmente, quando eu encontrei esse conjunto de sócios, são todos que têm esse pilar de propósito muito forte, que têm a inclusão em mente, que têm diversidade, que enxergam a diversidade como o maior motor da inovação que existe. E a diversidade não é só racial, não é só de gênero, a diversidade também ela é adquirida, mas diversidade tem diversas formas de diversidade que a gente precisa e deve aproveitar, não só dentro do meu fundo, mas de todas as empresas, como motor da inovação, como um motor que destrava linhas de receita, entendeu? As empresas se tornam, já é comprovado, isso é dado estatístico, as empresas se tornam mais lucrativas quando elas são mais diversas. As empresas que têm mulheres no board, que têm diversidade no board, também são mais lucrativas, tem diversas estatísticas mostrando. Então, é muito importante, quando eu entrei nesse mercado, eu vi o quão fechado e restrito é o Venture Capital. Então, o que me encantou justamente desse grupo de sócios que eu encontrei são pessoas com essa mente aberta de trazer o empreendedorismo periférico, de fazer possível acesso a crédito, acesso a capital, não só às pessoas de certa classe social, de certo
currículo. Então, é muito do que a gente acredita aqui dentro, muito do que a gente está tentando construir. Assim, eu acredito muito que a gente vai conseguir fazer um caminho bonito aí de inclusão no futuro próximo. E, voltando para a sua pergunta, desculpa, só que eu desviei rapidamente. Imagina, não, super válido, fiquem à vontade. Na progressão das mulheres, eu acho que falta muito no Brasil, por enquanto, política não só interna, mas não só interna das empresas, mas também política pública. Você olha, historicamente, em 1970, as mulheres tinham metade dos direitos dos homens. Agora atualmente, elas têm 2/3 dos direitos dos homens. Caminhou, mas ainda é triste, a gente não está igual, né? Então, se você for pensar, falta política de benefício, de retenção, de atração para essas mulheres no mercado, né? A mulher, você olha, existe uma curva que tem uma queda super brusca em torno dos 30 anos das mulheres na força de trabalho. Por quê? Porque elas querem ter filho. Não é possível que em 2020 você querer ter filho signifique que você ter que parar de trabalhar. Não é possível. Então, as empresas têm essa responsabilidade de precisar criar um ambiente mais amigável, mais empático para essas mulheres, com benefícios, seja com creche, aí tem diversos. A licença parental, que está tentando entrar no Brasil, mas também enfrenta muito obstáculo cultural aqui dentro. Eu escuto bastante isso, que tem até lugares que já querem implementar, mas os próprios executivos não querem tirar. Imagina, eu vou tirar a licença como homem e aí vão zerar meu bônus. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa estar aberto a mudar as políticas, tanto públicas quanto internas nas empresas, para criar um ambiente que abrace mais essa mulher, um ambiente mais acolhedor. Senão a gente fica enxergando essa queda brusca na fase dos 30 anos. Legal. E você, Paula, o que você tem para dizer sobre isso e até para as meninas, assim, né? Como continuar com a carreira depois de um momento como esse, né? Mesmo conciliando maternidade, a gente já bateu um pouco esse papo, mas o que a gente pode fazer, né, para incentivar essas mulheres a continuarem? Os números, eles mostram muito o que a Marcela falou. A gente tem um número grande de meninas entrando em empresas, principalmente de finanças, tecnologia, que é onde eu acompanho, e quando elas chegam a um cargo de gerente média, a maioria acaba dando um passo para trás, justamente com esse medo de como é que eu vou conciliar a minha carreira com a minha vida pessoal, com a minha família, com a maternidade, com N outros desafios que a gente tem além da carreira. Então, eu acho que tem alguns pontos que são muito importantes. Um deles é as mulheres e meninas, elas precisam ser mais vocais. A gente acaba tendo tendência de ficar mais quieta numa reunião, ficar mais quieta numa discussão, num evento, com vergonha de fazer pergunta. Então, a gente precisa ser mais vocal. Eu preciso falar o que eu quero, eu preciso falar o que eu gosto nessa empresa, eu preciso falar o que eu não gosto para trabalhar, para mudar. Então, esse é um ponto importante para a gente sempre ter em mente. Eu preciso ser mais vocal. Eu estou falando tudo o que eu quero, eu estou sabendo me colocar na hora que eu tenho a oportunidade de me colocar. Segundo ponto, até estava lendo um texto sobre isso hoje, que eu recebi de uma funcionária nossa, que é o tomar cuidado com a síndrome do impostor. Se a gente está recebendo a oportunidade de nos candidatarmos a uma vaga, é porque eu acho que as pessoas que estão nesse processo são melhores que você, estão te escolhendo, estão te dando essa oportunidade, se enfia de cabeça, entra com tudo, a gente é boa, a gente não acredita, mas a gente é boa. Então, acho que essa síndrome do impostor, se vocês ainda não ouviram falar, procurem, que ela fica cada vez mais presente na nossa vida. E não é, cheguei a um cargo de diretoria, eu virei CIO, CEO, qualquer C que você virar, ou empreendedora, tive investimento X, Y, Z, série A, B, o impostor vai estar sempre aqui na sua orelha, aqui no fundo, falando, acho que dei sorte, hein? Alguém vai descobrir que eu não sou tão boa assim, nossa, mas ele vai me dar o dinheiro. Então, assim, leiam sobre a síndrome do impostor, porque ela realmente nos acompanha e ela pode não ser saudável. Aí, onde é que eu acho que a gente, num papel de exercendo cargos de liderança, a gente tem que atuar? Mentoria. Mentoria é muito rico para quem recebe e para quem dá. Tem um papel reverso que às vezes a gente ignora, mas que é tão bom, nos ajuda tanto, é tão construtivo, que eu sempre falo, sempre quando eu tenho oportunidade, da importância das mentorias, de criar programas de mentoria na sua empresa. Outro ponto que é simples, mas nem todas as empresas têm ainda, são os grupos de afinidade. A gente precisa criar fóruns onde as meninas, as mulheres, ou as pessoas, e a gente fala dos grupos de minoria, e que não tem nada de minoria, num país onde eu tenho mais de 50% da população composta por mulheres, mais de 50% entre
pretos, negros e pardos, isso não é minoria. Então, estou chamando aqui de grupos de afinidade. Afinidade de raça, afinidade de gênero, afinidade de N outras coisas, para que as pessoas se sintam num ambiente protegido e consigam colocar os seus pontos e fazer com que a sua voz sejam ouvidas. Então, partindo do básico, que a empresa paga salários iguais e que tem políticas que tratam as pessoas de uma forma semelhante, independente da sua raça, cor, formação, etc., essas são duas ações que eu recomendo muito, a gente olhar para as oportunidades de mentoria, ajudar essas mulheres a crescerem, e também a importância desses grupos de afinidade, de fóruns de discussão. Muito legal. Não tem como te ouvir falando e não se identificar com síndrome de impostor. Eu acho que todas nós já sofremos disso, né? Eu acho que vale, já que as meninas aqui que estão escutando a gente a maioria, né, estão no comecinho da carreira. Teve uma pesquisa que eu li logo quando eu estava começando a trabalhar, sobre como as mulheres só se candidatam para vagas onde elas têm 100% dos requisitos, enquanto os homens se candidatam para vagas onde eles têm... Eu não lembro se o número certinho era 60%, mas era algo em torno disso, e dá para entender que a gente se limita, né, por medo de não ter todos os requisitos. Vocês são 3 pessoas que têm exemplos de riscos que vocês tomaram na carreira, né, então, de ir para empresas pequenas, de mudar de lugar, né, e a gente precisa fazer isso, de fato, com mais ênfase, para não travar a nossa carreira por uma insegurança nossa, né. Muito legal te ouvir falando disso, Paula. Obrigada pela mensagem. E aí, gente, tá chegando mensagem das meninas aqui, perguntando sobre erros que vocês cometeram na carreira. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu sei que são muitos, provavelmente. A minha resposta seria que, assim, gente, é que nem a história de equilíbrio de vida pessoal e vida profissional, né? Não tem como não errar. Mas então, como lidar com os erros? Eu tô mudando um pouquinho a pergunta delas, porque já fica aqui a mensagem que é impossível não cometer nenhum erro, né? Mas então, como lidar com esses momentos quando você dá uma escorregada, toma uma decisão errada na carreira? Vou começar. Gente, acho que aceitar que todo mundo erra é essencial, né? E aí olhar e falar, não, todo mundo erra, ok, eu errei feio aqui, mas também sei que todo mundo erra. Eu acho que o que pode ajudar também é entender que talvez aquele erro possa te levar para outros caminhos, né? Será que, de fato, se eu tivesse acertado, eu teria a experiência que eu estou tendo agora, né? Teria a vivência que eu estou tendo agora? Ou como é que eu faço para que eu não passe por isso novamente, né? Ou quando eu passar, eu conseguir me acolher, né? E aí, eu acho que a segunda dica é justamente essa, é o acolhimento, né? Não entender que aquilo faz parte, eu sou burra, né? Sou não sei o quê, por mais que venha, né? A primeira coisa que você fala, meu Deus, como eu sou burra, errei aqui e tal, não sei o quê. Acho que esse acolher, entender que os erros fazem parte do aprendizado, né? Eu tendo muito a olhar aquilo que eu erro e falo, poxa, eu tô errando e tentando cada vez mais ser melhor, cada vez mais tentar aprimorar aquilo que até então eu não tenho tão habilidoso. Então, eu acho que isso me acolhe, isso me faz não ficar travada, né? Porque eu acho que o pior de tudo quando a gente erra não é errar e seguir. Eu acho que o pior de tudo é errar e travar, errar e desistir, errar e não continuar, achar que aquilo não é pra gente. Não, é necessário continuar, né? Vai do jeito que foi da primeira vez, tenta mudar um pouquinho, depois transforma, depois vai seguindo, entende o que aconteceu. Eu acho que refletir sobre o que aconteceu é extremamente importante. De modos práticos, assim, bem prático, né, fica muito filosófico, mas eu acho que tirar proveito mesmo daquele erro, né, se divertir mesmo com o erro, sabe, tipo, levar em consideração que aquilo faz parte do seu aprendizado e seguir em frente. Muito legal. Acho que a Maite foi muito precisa quando ela fala do aprendizado com erro. Eu ia acrescentar um outro ponto que é muito cultural no PayPal. A gente tenta fazer isso de forma bem dinâmica. Erra rápido. Viu que errou, já vira e já muda a rota. Se tá sabendo que tá errado, não fica sentado em cima do problema. Então, acho que é o aprender e o tentar rever rapidamente se tem espaço para esse ajuste, mantendo o aprendizado. Quando eu olho para a sua pergunta inicial, como ela chegou, quais erros?
Tem um erro, que acaba sendo um pouco amplo, vou quebrar ele em dois, que eu fiz por muito tempo ao longo da minha carreira, e acho que agora com o amadurecimento tenho aprendido. E com a gestão de pessoas também isso ajuda muito. De esperar dos outros algo parecido comigo. Então, eu sou super rápida, eu sou super operacional, eu tinha um pouco de dificuldade de lidar com pessoas ao meu redor, do meu time, ou dos meus pares superiores, que trabalham no estilo diferente do meu. Eu sempre tinha aquela expectativa que era do meu jeito, eu tinha dificuldade de enxergar aquela complementaridade. Então, acho que esse olhar mais plural teria me ajudado ao longo da minha carreira. E um outro ponto, muito aí de área comercial, e nesse momento onde a gente tem tantas gerações diferentes juntas no mercado de trabalho, é se adequar ao estilo de com quem você está falando. Então, tem gente que funciona muito bem por e-mail, tem gente que adora tudo por WhatsApp, tem pessoas que você vai precisar pegar o telefone e conversar, outras por e-mail. Então, adequar o interlocutor, para mim, também foi um aprendizado importante que eu errei bastante ao longo da minha carreira. Legal. Eu acho que eu junto um pouco do que as duas falaram, né? Com certeza errar rápido. Eu, como pratiquei muito esporte a vida inteira, eu sempre tive esse conceito de, cara, errou, levanta a cabeça, bora para a próxima, sabe? Rápido. E eu sempre trouxe muito isso para o trabalho. Quando você leva um feedback duro, e isso eu vejo muito agora nesse mercado de venture capital, porque o mercado de M&A é um pouco mais hostil, é um pouco mais arrogante. No venture capital, gente, o que existe de feedback duro, mas que pode ser construtivo, é infinito. As pessoas que estão ali avaliando o pitch, conversando com as startups, os heads de fundo, têm muita sabedoria para passar para as startups. Então, aprender a pegar aquele feedback, dói, queima, lógico, na hora é difícil, transformar em alguma coisa construtiva, positiva para sua empresa, né? Fazer isso não só para a empresa, mas para você também. Fazer de você, fazer daquele momento uma coisa positiva e um aprendizado positivo. Eu acho isso super essencial, super importante, assim, que eu trago dessa vida de esporte, de errar rápido. E em segundo ponto, na questão da contratação, engraçado também, eu acho que o meu maior erro seria ser muito centralizadora. Eu acho que eu sempre achei que o meu jeito também era melhor e ia mais rápido e etc. E eu tendia a tomar tudo para mim. Então, eu tive dificuldade, conforme eu fui subindo na minha carreira, a passar a delegar. Ainda tenho essa dificuldade, aprendo diariamente, mas eu acho que nas contratações, isso me toca muito agora, que eu estou montando um time, por exemplo. Eu tenho a tendência, se eu fechar o olho, o viés inconsciente aí, a contratar pessoas por semelhança. Né, eu vou inconscientemente buscar pessoas como eu. E eu estou fazendo um exercício de buscar pessoas complementares, pessoas com expertise, área de conhecimento, com perfis completamente diferentes do meu, porque isso é o quê? A multiplicidade de visões que a gente traz aqui, é o tipo de diversidade que a gente quer para mover a inovação. Então, é um exercício que eu faço todos os dias e que continuo aprendendo, mas que tem tudo a ver com o que vocês falaram. Muito legal. Gente, a gente tem 2 minutinhos, mas eu queria abrir para vocês deixarem uma última mensagem para as meninas que estão assistindo a gente aqui. Bom, vamos lá. Se deixar, eu sempre saio falando, eu falo pelos cotovelos. Eu acho que eu queria reforçar para vocês, para terem autoconfiança e acreditarem que o céu é o limite, vocês podem ser e fazer o que vocês bem entenderem, tendo valores sólidos, tendo foco, a gente chega onde a gente quiser. Para algumas pessoas mais difícil, para outras, como eu, tive muitos privilégios na minha carreira, e que a gente possa cada vez mais entender que o nosso privilégio é proporcional ao tamanho da nossa responsabilidade para fazer desse mundo um lugar mais igual, com menos gap em tantas frentes. Então, acreditem no seu potencial, tirem esse impostor da vida de vocês e sigam firme no propósito, que no final tudo dá certo. Muito legal. Quer seguir mais? Bom, obrigada pela oportunidade, estou muito feliz, estou lendo os comentários aqui, obrigada, gente, por cada palavra. Mulheres e meninas, né, estou vendo também que tem algumas pessoas que estão em transição de carreira e tudo mais. Acho que mais do que nunca é acreditar no potencial de vocês, né, e transformar isso em ações, que sejam ações que as empresas vão identificar que vocês
tenham oportunidade de estar ocupando cargos cada vez maiores, ou que seja realizando ações que façam sentido para vocês, né? A gente tem hoje a grande maioria de população negra empreendendo, não é só por necessidade, mas sim porque o mercado não absorve essas pessoas no potencial que elas têm, né? Então, a gente acaba usando o empreendedorismo para justamente fazer o processo de gestão, de todo o contemplamento, de ter ali toda a empresa, todas as formas de você gerenciar aquilo. Então, acho que mais do que nunca, quando se pensar em entrar na área financeira ou qualquer outro tipo de área, é pensar o quanto que você pode dedicar ali para ser uma gestora, para ser um gestor daquele processo, né? Então, pensem realmente, né, numa estrutura onde vocês podem cada vez mais ser valorizadas. Eu acho que isso ajuda muito na hora que a gente vai bater nas portas e questiona, né, os lugares onde estão, né, onde estão as mulheres, aonde está a população negra, aonde está a população LGBT. Eu acho que assim a gente consegue trazer uma possibilidade maior para a inclusão de todos e sair um pouco do discurso. Então, obrigada pela oportunidade, gente, e estou à disposição para quem precisar. Muito legal, Maite. E você, Marcela? Também sou que nem a Paula, se deixar falar, eu falo 3 horas, peço voto e saio falando. Mas acho que se eu for dar uma mensagem, tentar ser sucinta aqui, meninas e mulheres, né? Antes de mais, quem me conhece sabe que eu chamo todo mundo de diva, todo mundo de musa, porque eu realmente acredito que é o que existe dentro de toda mulher. Tem coisa mais musa do que a Beyoncé? Então, acreditem nessa musa, nessa diva que existe dentro de vocês, porque ela existe. Então, acreditem em vocês, acreditem no potencial que vocês têm. Primeiro ponto. Segundo ponto, estudem, né? O que eu recebi da minha família é isso, ninguém tira a cultura que você tem dentro de você, o estudo que você tem, e isso não depende de ninguém, só depende de você. Né? Então, estude, ganhe conhecimento, uma mulher bem preparada, a gente já enfrenta diversos vieses conscientes e inconscientes no mercado, né? Em qualquer mercado, não só no financeiro, mas em qualquer mercado de trabalho, porque é tudo dominado pelos homens, a gente infelizmente está nessa transição para atingir uma equidade de gênero, mas mulher com conhecimento é respeitada, necessariamente vai ser respeitada onde ela for, e ninguém tira o conhecimento de vocês. E terceiro e último, trabalhem muito duro. Eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Estudou muito, trabalhou muito, ninguém tira isso de você, você vai chegar onde você quiser, com certeza absoluta. Então, a diva dentro de si, muito estudo e muito trabalho. Boa, muito legal, gente. Super obrigada pelo tempo de vocês três para estarem aqui. Eu, com certeza, aprendi várias coisas nesse painel e saio daqui muito inspirada, então espero que as meninas que estão assistindo a gente tenham gostado também. Obrigada de verdade pelo tempo, obrigada, Carol e Ju, do Fin4She, pelo convite para nós 4, e também estou à disposição para quem precisar, para próximos eventos. Contem com a gente aqui, pessoal. Muito, muito obrigada pelo papo. Obrigada a vocês pela oportunidade, gente. Foi um prazer. Obrigada mesmo. Tchau, tchau, menina.